O novo vice de futebol do Grêmio tem sido um cara discreto nos últimos 6 meses, o que não significa que não tenha trabalhado. Pelo contrário, é um profissional reconhecido na sua área, mas como dirigente, nesta curta trajetória, angariou alguns seguidores e algumas pessoas que fazem elogios bem importantes ao seu trabalho. A gente vai apresentar um pouco mais sobre Antônio Brum, o homem responsável pelo nome de Luís Soares em Porto Alegre. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus W e nós vamos juntos para falarmos do novo vice de futebol do Grêmio, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Zapay. Você já pagou o seu licenciamento 2023? Está terminando, cara. É nessa sexta-feira que acaba o prazo para você regularizar a documentação do seu veículo, seja ele carro ou moto, com placas de final 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra que o atraso pode gerar multas, juros e, evidentemente, até a apreensão do teu veículo. Isso tu não quer de jeito nenhum. Então vai lá no aplicativo da Zapay e faz a consulta. Se não pagou, paga. Pode parcelar em até 12 vezes. Usando o cupom ADUPLA25, você ganha 25% de desconto nas taxas do parcelamento em 12 vezes. Então resolve, não deixa isso virar uma bola de neve, tá aqui no primeiro comentário fixado. Eu quero falar com você sobre Antônio Brum, porque após a demissão de Paulo Calef, aquele que era o vice de futebol do Grêmio sai de cena e entra um novo, chamado Antônio Brum, que era, dentro da antiga hierarquia, o diretor de futebol. Você talvez não tenha ouvido falar muito sobre Antônio Brum, porque ele não era uma presença constante na mídia, muito menos nas redes sociais, o que não diminui a importância do seu trabalho e a sua vivência dentro do CT Presidente Luiz Carvalho nos últimos 6 meses. Da mesma forma como Paulo Calef era uma figura, diária de convivência no CT, Antônio Brum também foi e continuará sendo, por óbvio, agora com uma importância maior. Aos 40 anos, ele foi o primeiro nome que surgiu após a eleição do presidente Guerra como o cara que seria a estampa do novo departamento de futebol gremista. E na oportunidade, todos acreditávamos que Antônio Brum seria o vice de futebol e não o Paulo Calef, o que acabou não acontecendo. Posteriormente, fiquei até sabendo que existia uma certa preocupação com um lado passional, um lado sentimental do Antônio Brum, que é um cara bastante envolvido, bastante enérgico, e que isso poderia, numa primeira experiência, sendo ele a cara do departamento, ou seja, o vice de futebol, acarretar algum tipo de problema. Existia essa preocupação, o que não se confirmou no candidato a diretor de futebol. Não, como diretor de futebol, Antônio Brum foi tudo ao contrário do que algumas pessoas temiam. Ou seja, foi um cara extremamente cordial no ambiente exterior, no relacionamento com a imprensa, nunca se deixou abalar com possíveis críticas, pelo menos não de maneira pública, e teve um comportamento extremamente ilibado e que demonstrou algum tipo de maturidade como dirigente. E eu estou falando aqui apenas de aspectos de dirigente de futebol. Não estou tratando do lado profissional ou da pessoa, tá? Eu estou falando na experiência de dirigente. Porque, como todos sabemos, os dois homens que formavam o departamento de futebol do Grêmio, tanto Paulo Calef quanto Antônio Brum, estão nas suas primeiras experiências. O Calef acabou saindo agora. Então, assim, existiu uma dúvida de como seria, o comportamento desta pasta. E o Brum teve um comportamento muito aprovado. Inclusive, existe um elogio que eu acho justo de ser colocado aqui no ar, que é: Antônio Brum tem um grande conhecimento de mercado, tá? Essa é uma leitura que vem de pessoas que trabalham com ele, de empresários, inclusive, que já conversaram, tiveram a oportunidade de conversar com o Antônio Brum, pela leitura que ele faz. Ele é um cara que conhece nomes que não são do hype, ou seja, não são os nomes óbvios, Vamos lá, a gente pode pegar aqui o Felipe Carbajo, a gente pode colocar dentro dessa sacola até mesmo o Franco Cristaldo, caras que foram trazidos à tona num debate interno da chapa do presidente Alberto Guerra, então o candidato à eleição, pelo Antônio Brum. E foi o Brum também que trouxe o nome de Luís Soares. A gente sabe que falar em Luís Soares agora é algo palpável e real, afinal de contas é jogador do Grêmio. Mas lá no mês de novembro,
quando o Grêmio pela primeira vez buscou o contato com o Luis Soares, falar no nome do centroavante uruguaio poderia ser loucura. E foi ele que teve a ideia. Por que não tentamos o Luis Soares? O primeiro passo pode ser o mais complicado da caminhada. E quem deu esse primeiro passo foi o agora vice de futebol do Grêmio. Isso faz com que ele tenha ganhado nos últimos meses, no último semestre, um reconhecimento enorme, a ponto do presidente Alberto Guerra confiar agora todo o departamento de futebol nas costas de Antônio Brum. É importante também deixarmos claro que o maior elogio feito ao agora vice de futebol é a sua capacidade de ser leal à gestão. Foi um homem que nos últimos meses se colocou no seu lugar. Não buscou protagonismo, fez o seu trabalho sem tentar aparecer demais na mídia, teve um papel muito importante junto aos jogadores no vestiário, e aqui eu abro uma gaveta. Antônio Brum, ele tem a admiração de alguns líderes do vestiário do Grêmio, como Walter Kahneman. É um cara que foi visto pelos jogadores num passado não tão distante assim, como um defensor da moral do Grêmio, como um defensor do grupo gremista junto a possíveis críticos internos. Então ele nutre o carinho de algumas figuras lá dentro do vestiário. E esse trabalho que ele exerce com descrição, né, com o cuidado e sem tentar aparecer, acaba colocando o Antônio Brum num status diferente nos bastidores. E dirigente precisa ser importante nos bastidores. Por isso, Antônio Brum sai de um patamar um pouco abaixo dentro do departamento de futebol, hierárquico eu estou falando, ele sai da vaga do diretor de futebol e é elevado ao cargo de vice de futebol nesta mudança no organograma do tricolor, nesta mudança feita pelo presidente Alberto Guerra nas últimas horas. Apenas para a gente passar um pouco daquilo que é o currículo atual do novo vice de futebol e a forma como ele é visto no vestiário. O trabalho como diretor de futebol foi muito elogiado. Agora a responsabilidade é maior, é como vice. Se ele vai dar conta do recado ou não, apenas o tempo poderá nos responder. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Nós já estamos aqui em Salvador, esperando a delegação do Grêmio que chega nesta sexta-feira para trazer todos os bastidores dessa partida contra o Bahia na terça. Mas no sábado tem Campeonato Brasileiro contra o mesmo Bahia. Então a gente se vê. Tchau, tchau.